Som. Quero saudá-los mais uma vez com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Convido vocês a abrirem comigo suas Bíblias, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5, e abrirão conosco versículos 27 ao 32. Lucas 5, do 27 ao 32. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, 27 ao 32, assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Suplicamos mais uma vez a Tua graça, Senhor, sobre nós, de maneira que nós possamos olhar para a Tua palavra e ter os nossos olhos desvendados, e dessa forma consigamos enxergar as maravilhas do Teu Evangelho, os tesouros da Tua lei. Suplico ao Senhor que me conceda a graça necessária para que eu pregue a Tua palavra com intrepidez, mas também suplico ao Senhor pelos corações que estão aqui nesta noite, ou que estão acompanhando esta transmissão, que o Senhor, segundo a Tua vontade, abra esses corações, que a Tua palavra, que a semente da Tua palavra, encontre bom terreno, terreno fértil, e dessa forma produza frutos dignos de arrependimento. Assim eu oro a Ti, agradecido desde já por tudo, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos. Certamente, quando você está caminhando pelas ruas da cidade e alguém oferece a você alguma coisa para vender, para que você receba, a sua atitude imediata para se livrar logo daquela pessoa que está lhe importunando, oferecendo alguma coisa que muitas vezes você não quer nem saber o que é. A sua tendência é dizer assim: eu não preciso, obrigado. Se você pegar o cristianismo e oferecer os princípios do cristianismo a alguém de sua intimidade, certamente, em respeito a você, essa pessoa vai ouvir você. E certamente, quando essa pessoa começar a ouvir os princípios do cristianismo, ouvir que se ela se tornar uma cristã, ela terá paz, ela terá saúde emocional, ela terá alguém com todo o poder para socorrer em suas necessidades. Se ela for cristã, ela terá um ambiente, uma atmosfera de bons relacionamentos. Certamente essa pessoa vai estar mais aberta a querer receber esses princípios, usufruir desses princípios. Mas se você começar a apresentar o cristianismo para essa pessoa, começando pelo nome de Jesus, e dizendo que essa pessoa precisa crer em Jesus e receber Jesus como seu Salvador, e a partir de então, essa pessoa vai ter acesso a esses benefícios, muito possivelmente essa pessoa vai dizer a você: não, eu não preciso, eu agradeço a sua oferta, mas muito obrigado. Talvez até você ouça, não com essa frase que eu vou colocar aqui, mas significando o que eu vou dizer: não, olha, eu conheço esse Jesus aí que você está me oferecendo, na verdade eu até tenho um Jesus desse, eu até aceitaria esse Jesus,
Mas é porque eu já tenho um desses em casa e eu quase não uso, então, não, muito obrigado. As pessoas fogem de Jesus porque elas sabem que receber Jesus é sinônimo de reconhecer que elas precisam de Jesus. É sinônimo delas reconhecerem que elas precisam reconhecer que estão doentes, que são pecadoras. Ora, você não recebe um Salvador se você não estiver perdido. Por isso as pessoas não querem receber Jesus. Elas têm dificuldades. E se por um lado as pessoas não querem receber Jesus porque não querem reconhecer os seus pecados, não querem reconhecer que estão doentes, por outro lado existe uma tentação grande que se apresenta para a igreja. Oferecer um Jesus ou um evangelho de meio termo. Oferecer um Jesus que não seja 100% Senhor para uma pessoa que não é 100% pecadora. Você não é tão pecador assim, mas Jesus também não é tão Senhor assim. Então, vamos aqui encontrar um equilíbrio. Você vem para a igreja, mesmo você sendo alguém legal, não sendo totalmente pecador, e você deixa Jesus ser Senhor de algumas áreas da sua vida. Isso é uma tentação que as igrejas enfrentam, infelizmente muitas têm apresentado um evangelho camuflado, um evangelho falso, misturado. A verdade bíblica, como nós vamos ver hoje, é que não existe outro caminho que é Jesus, senão o caminho do arrependimento. Enquanto o homem, enquanto a mulher, enquanto eles não reconhecerem os seus pecados, eles vão continuar pensando, eu não preciso de Jesus. Não, muito obrigado. Você pode oferecer Jesus purinho, legítimo, autêntico, fazer uma exposição do evangelho abençoadora. Se essa pessoa não reconhecer que precisa de Jesus, não se arrepender, não reconhecer os seus pecados, essa pessoa não vai se abrir. Na passagem que nós lemos, nós temos a contextualização da oposição a Jesus que começou nos versículos anteriores. Os religiosos da época, os fariseus, os escribas, os saduceus estão observando Jesus e estão tentando encontrar em algum momento algo para acusar Jesus. Estão envoltos em curiosidade e também em oposição. E nesse contexto de oposição religiosa a Jesus, o Evangelho aqui nos apresenta um encontro entre Jesus e um pecador. Alguém que carecia da sua graça, carecia do seu favor. Olhe para a sua Bíblia, por favor, a partir do versículo 27. O versículo 27 e 28, o Evangelho nos informa que depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. O versículo 28 diz que ele simplesmente se levantou e, deixando tudo, o seguiu. O Evangelho está nos dizendo que diante de Jesus não estava um endemoniado, nem estava um leproso ou um paralítico. Quem estava diante de Jesus era um homem comum, trabalhando, tendo um dia normal de trabalho. E esse homem é Levi. Essas são as informações do texto. Um publicano que estava sentado na coletoria. Quando você olha para o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, você vai encontrar esse nome, Levi. Quando você vai para o Evangelho de Mateus, Mateus está falando acerca dele mesmo e ele vai colocar o nome dele lá de Mateus. É Levi, o apóstolo, é Mateus. Nós não sabemos, o Evangelho não nos diz, assim como também não sabemos quando aconteceu a mudança do nome de Simão, não é, para Pedro, não é dito para nós quando foi mudado, quando foi que o Senhor mudou o nome de Levi para Mateus. Também não sabemos se esse era o nome duplo que ele tinha, enfim. O fato é que esse homem, Levi, Mateus, e eu falo isso para que você conheça essa personagem, esse apóstolo que o Evangelho está nos apresentando, ele era coletor de impostos, ele era um judeu subordinado ao império, ele trabalhava para o Império Romano, e ele cobrava impostos de mercadoria, como se fosse um agente de alfândega. Essa passagem está acontecendo em Cafarnaum, você vai ver um pouquinho mais à frente, e naquele contexto próximo ao Mar da Galileia. E em outra exposição, você lembra, que foi dito que aqui era uma rota comercial entre a Síria e o Egito. Então era um lugar onde passava muita mercadoria e quem trabalhava nessa área de coletoria de impostos tinha uma condição financeira bem interessante. Cobrador de impostos.
Pode-se dizer que até hoje é uma das profissões mais detestadas do mundo. Esse homem, ele cobrava impostos do seu próprio povo, dos judeus, em favor dos romanos. Essa figura que o Evangelho está nos apresentando, esse cobrador de impostos, era uma figura socialmente falando detestada. É improvável que esse homem ele fosse alvo de qualquer tipo de ação religiosa por parte dos judeus. Assim como também era improvável para a vida desse homem, que em muitas situações extorquia pessoas para receber mais do que tinha direito e ficar com a diferença, era improvável que o alto Deus, aquele que está sentado no alto e sublime trono, demonstrasse algum tipo de graça. Então esse homem, aos olhos humanos, estava perdido. Tanto os homens, como muito possivelmente Deus também. Mas, surpreendentemente, o Senhor Jesus diz, ele olha para Levi e, sem muita cerimônia, sem muito arrudeio, simplesmente faz diz uma coisa para ele que é uma ordem, é um imperativo: siga-me, é um chamado. Os alistados estão sendo chamados para serem discípulos, apóstolos de Jesus. E a lista está cada vez mais surpreendente, porque, primeiro, o Senhor Jesus não foi buscar os primeiros discípulos entre os doutores da lei, dentro das sinagogas, dentro do contexto religioso. Ele vai chamar 4 pescadores, 2 duplas de irmãos, homens rudes, de trabalho braçal. E agora o Senhor Jesus está chamando mais um discípulo, que agora é um publicano, um pecador. E o chamado de Jesus, como você vê no texto, ele é direto, ele não tem arrudeio nenhum. Da mesma forma, a reação a esse chamado é proporcional. É isso que o Evangelho nos diz. A obediência de Levi é imediata, não tem nada. Ele deixa tudo e então segue Jesus. E quando o texto nos diz que Levi deixa tudo para seguir Jesus, você precisa entender que ele não estava apenas deixando o seu posto de trabalho, ele não estava apenas se demitindo. Ele estava abrindo mão de toda uma vida. Ele estava dizendo, a partir de hoje, a minha antiga maneira de viver está ficando em cima desse banco aqui, que eu estou me levantando e deixando. Foi uma decisão radical, um caminho sem volta. Para você ter uma ideia, esse tipo de ofício era considerado um ofício criminoso pelos judeus. Que é um dos registros de tradição hebraica, chama os publicanos, os cobradores de impostos, de salteadores, de ladrões. Então esse homem estava muito bem inserido, socialmente falando, no lugar de corrupção, no lugar de vantagem, de maneira que se ele sai desse lugar, ele não teria oportunidade de voltar. Entretanto, se ele sai dessa condição de emprego, ele também certamente não teria a confiança e o espaço social para dizer, eu sou um ex-cobrador de impostos, eu sou um ex-salteador, você tem um emprego para mim aí? A decisão dele era radical, era um caminho sem volta, e Levi não tem condições de medir as consequências dessa decisão, mas ele não tem dúvida nenhuma. Ele se levanta e segue Jesus. Levi deixa a sua antiga vida, diz o Evangelho, mas ele não deixa a sua antiga vida sem rumo, sem direção. O Evangelho nos diz que ele deixa para seguir Jesus. Poderia ser traduzido dessa forma: ele deixa a sua vida para seguir alguém que a partir daquele momento ia à frente, indicando o caminho. Levi percebeu uma coisa para tomar essa decisão. Ele percebeu que ele tinha uma vida, mas que a sua vida estava sem rumo, que ele precisava de um rumo para a sua vida. E foi uma ação do Espírito Santo no seu coração. Ele identificou, assim que ele ouviu o chamado do Senhor Jesus, o Espírito Santo abriu seu coração para crer, e ele identificou que Jesus era essa pessoa que ele deveria seguir. Ele na hora percebeu que aquela vida não dava mais para ele. Ele precisava de uma outra vida. Ele precisava de um outro modelo de vida.
E ele precisava de alguém para seguir, e essa pessoa era Jesus. O que o Evangelho está nos comunicando? Que o chamado é de Jesus, mas a decisão foi de Levi. Jesus chama a mim e a você a segui-lo, mas a decisão de segui-lo é nossa. Você não vai seguir a Jesus enquanto você não decidir seguir a Jesus, enquanto você não reconhecer que a sua vida precisa de direção. Você não vai seguir a Jesus diariamente, não estou falando de um único dia, eu estou falando daqui para frente, eu seguirei o caminho que vai me ser indicado. Você não vai fazer isso enquanto você não reconhecer que você anda num descaminho. E você não vai fazer isso, você não vai seguir a Jesus enquanto você não reconhecer, não decidir pessoalmente que é Jesus que você deve seguir. Enquanto eu e você não aceitarmos o fato de que é Jesus que nós devemos seguir, e de que nós não temos como seguir a Jesus se nós não estivermos dispostos a abandonar a nossa antiga vida, enquanto nós não fizermos isso, nós de fato não vamos seguir Jesus. Tem pessoas que ficam se perguntando, eu não sei ainda porque eu não sou crente, porque eu tenho tanto carinho pela igreja, eu gosto de ouvir pregação, eu não sei o que falta, falta você decidir. Falta você ouvir o Evangelho, como você está ouvindo hoje, dizer, eu vou seguir a Jesus. Eu reconheço que a minha vida é um descaminho, que as decisões que eu tomo com base na minha sabedoria, que é bem pequenininha, é um descaminho. Você precisa reconhecer isso. E eu quero perguntar a você, você precisa de Jesus? Você já se fez essa pergunta? Você pode ter ouvido falar de Jesus, você está ouvindo agora. Mas você já se perguntou e já se respondeu se você de fato precisa de Jesus? Mas isso, como eu estou dizendo, não é aplicado só a pessoas que não são cristãs, que não praticam, que não são de fato membros de uma igreja. Isso se aplica a nós também. Assim como aconteceu com o Levi, seguir Jesus é sinônimo de renúncia diária. Seguir Jesus é dizer, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Jesus. Seguir a Jesus é sinônimo de perda. Levi teve que abrir mão da sua vida e do que provavelmente ao lado de Zaqueu era uma vida muito confortável. Afinal de contas, ele vai dar um banquete, isso não era qualquer pessoa que tinha condições de fazer, com muita gente na casa. Nós somos cristãos, mas para seguir a Jesus, nós precisamos lembrar, não esquecer, que para seguir a Jesus, viu, jovens? Para seguir a Jesus, temos que abrir mão da nossa vontade, dos lucros que o mundo quer nos oferecer, dos lucros que nós achamos que temos erradamente quando nós tomamos decisões pessoais, particulares, sem a orientação de Deus. Temos que deixar tudo o que for solicitado a nós e obedecer. Tudo aquilo que Ele nos pedir, tudo aquilo que Ele requerer de nós e desenvolver a nossa vocação como cristãos. Foi isso que aconteceu com Levi, com Mateus. Então, no versículo 29, após essa decisão radical, o texto diz que Levi ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Após a sua decisão, essa é a primeira reação que Levi tem e que o Evangelho nos informa. É a primeira reação após o seu chamado. Ele vai começar uma nova vida. E ele começa essa nova vida assim, entendendo que agora, independentemente dele não saber o que vai acontecer no futuro, de ser uma vida completamente diferente da que ele tinha, ele entendeu uma coisa. Eu estou seguindo a Jesus. É tempo de celebração. É tempo de alegria. Eu acabei de ficar desempregado, uma fonte de renda generosa, embora ilícita, mas eu tenho muito que celebrar, porque agora eu sigo a Jesus. E o texto diz que ele ofereceu um grande banquete em sua casa. E naquela cultura, ainda hoje é, mas naquela cultura mais ainda, esse tipo de celebração era um ato público de alegria
de festa, de honra, e o Evangelho está nos dizendo que Jesus era o centro dessa celebração. Levi oferece um banquete em sua casa em homenagem a Jesus. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete. Foi oferecido a ele. E não foi uma celebração particular. Levi não chama Jesus, vamos jantar eu e o senhor. Não. Ele chama Jesus, abre as portas da sua casa e diz: eu estou celebrando a esse homem. Agora eu sigo. Venham. E então o texto diz que um grande número de publicanos, dentre outras pessoas, estavam sentados. Esse homem, convertido ao Evangelho, enche a mesa da sua casa dos seus antigos companheiros de corrupção. Ele diz: venham estar à mesa, venham ter comunhão, venham ter relacionamento, venham conhecer a esse Jesus que me alcançou e que agora eu sigo. Aqui nós estamos vendo nítida e claramente, cristalinamente, o efeito do Evangelho no coração que foi alcançado por esse Evangelho. Alegria, celebração, generosidade, teocentrismo e não egocentrismo. Não é mais o homem no centro, é Deus no centro. É Deus sendo honrado. Assim é o coração que foi alcançado pelo Evangelho. Aqui há um coração que foi alcançado pelo Evangelho, que não se envergonha de seguir a Jesus. Ao contrário, publica a sua fé. Venham, 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 venham. Venham conhecer a Jesus. Venham comer com Ele. Venham ouvir a sua voz como eu ouvi. Venham ser impactados no coração como eu fui. O que o Evangelho está nos dizendo é que alguém que recebeu a Jesus como seu Senhor, que reconheceu que precisava de Jesus, não deixa Jesus na igreja. Não recebe a Jesus aqui, mas quando vai para casa, não leva. Quem de fato recebe a Jesus, leva Jesus para casa. Leva Jesus para a sua vida. Quem de fato recebe a Jesus, honra a Jesus com o que há de melhor, com o melhor que pode oferecer. Quem de fato teve um encontro genuíno com Jesus, não esconde isso. Anuncia a todas as pessoas que puder: eis aqui, agora esse é o meu Senhor, agora esse é quem manda em mim e eu obedeço. Vejam, olhem para Ele, olhem para a minha vida e vejam que agora eu sou um cristão, eu sou uma cristã. É muito interessante essa parte, porque mais adiante você vai ver que os judeus vão questionar a Jesus na figura, covardemente, na figura dos seus discípulos. Mas naquela sociedade em que Levi vivia, Levi, preste muita atenção nisso, é que era tentado a não querer ser visto com alguém insignificante, socialmente falando, como Jesus. Levi poderia não querer que os outros que o seguiam, que estavam com ele nas suas atividades, vissem a Jesus, porque Jesus era uma figura inconveniente para o publicano. O que Jesus tinha a falar, o que Jesus tinha a ensinar era completamente contrário àquilo que um publicano queria ouvir. Honestidade, transparência, generosidade, pensar no outro ao invés de si. Não, o publicano não quer ouvir isso. Então podia ser que Levi dissesse: olha, eu gosto muito do Senhor, viu, Jesus? Mas tem um problema. Eu não posso deixar com que minha namorada lhe conheça, com que meu namorado lhe conheça, porque se ele ouvir o que o Senhor tem para dizer, pode ser que ele me deixe. Olha, Jesus, eu gosto muito do Senhor, mas eu não quero levar o Senhor para o meu trabalho. Deixa do jeito que está, porque possa ser que o meu chefe me persiga, porque agora eu te sirvo. Infelizmente, nós temos visto casos assim, de pessoas que abraçam a Jesus, mas não querem que as pessoas saibam que ela é de Jesus. Parece que tem vergonha, tem medo do prejuízo, porque de fato, aí fora, o contexto em que nós vivemos, Jesus é uma figura não grata. As pessoas não querem saber de aproximação com o crente. Mateus certamente poderia ter sido tentado, Levi poderia não querer. Não, agora não, Jesus, eu vou te apresentar os meus pais, mas agora não. Não tem esse negócio, né? O cara jura que ama a moça, mas não quer levar para que os pais conheçam. Que conversa é essa, hein? Não é? Não, eu amo Jesus, mas olha, tenha calma que o senhor vai conhecer toda a minha família, mas por enquanto não. Não.
Mateus, Levi, queria que todos conhecessem a Jesus. Da mesma forma, estamos falando aqui de um homem convertido, certo? Então temos que trazer isso para a nossa aplicação, para a aplicação à nossa vida como cristãos. Nós não podemos achar que nós seguimos a Jesus, mas nós só nos relacionamos com Ele quando a gente vem para a igreja. Que nós só seguimos a Ele quando nós sentamos aqui nessas cadeiras. A partir do momento em que saímos da igreja e começamos a nossa semana, nós pegamos Jesus, botamos sentadinho e vamos seguir outra pessoa. Geralmente é nós mesmos. Não. Se nós somos cristãos, não é isso não que deve acontecer, não. Se nós somos cristãos, temos que promover Jesus, promover. Deixar com que as pessoas saibam que Ele é o centro da nossa vida. Se nós de fato somos cristãos, temos que oferecer o melhor ao Senhor. É por isso que eu venho para a igreja no domingo, porque eu sigo a Jesus, e é por isso que eu posso vir, então eu venho para a igreja na terça-feira. É por isso que eu estou ouvindo a palavra de Deus agora, enquanto o pastor está pregando, mas eu também, porque eu sigo a Jesus. Eu ouço a palavra quando eu acordo de manhã, e eu abro o meu celular, ou eu abro a minha Bíblia, e eu ouço a voz de Deus quando eu leio a minha Bíblia, porque eu sigo a Jesus. Eu oro quando eu fecho os meus olhos na igreja, mas eu também oro quando eu agradeço pelo meu alimento. E é incrível você saber que, infelizmente, existem cristãos que conseguem, no mundo onde pessoas, milhões passam fome, conseguem colocar garfos e facas na boca sem agradecer por aquilo que está diante dos seus olhos e que está alimentando o seu corpo. Isso é terrível. Mas não, cristãos verdadeiros e genuínos oram a Deus porque seguem a Jesus. Porque não seguem a Jesus só na igreja, seguem a Jesus aonde estão. Na frente do pastor, na frente dos irmãos, na frente dos familiares, ou sozinhos. Seguem a Jesus integralmente. Jesus vai, se ele disser para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele disser para a direita, eu vou para a direita. Cristãos são assim. Jesus, ele, na vida de um cristão, não é uma roupa. Eu vou vestir Jesus porque eu estou indo para a igreja. Seguir a Jesus na vida de um cristão não é pegar um livro específico chamado Bíblia, só quando vem para a igreja. Isso não é seguir a Jesus. Cristãos que de fato seguem a Jesus não vestem a roupa Jesus, nem usam um livro específico dado por Jesus em um dia da semana. Não. Seguir a Jesus é isso, é ir logo após Ele. Seguir a Jesus também, segundo a língua original, é se juntar a Ele como seu assistente. Você vai ouvir sobre isso já já. Isso é seguir a Jesus, é ter relacionamento com Ele. E foi isso que aconteceu na vida de Mateus, na vida de Levi. E isso trouxe oposição, versículo 30. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Para aqueles religiosos, a atitude de Jesus era um ato de contaminação cultural gigantesca, grotesca, era uma coisa escandalosa. Mas não era só um ato de contaminação cultural, era possivelmente também um ato de contaminação cerimonial. E o texto fala que isso incomodou eles de tal forma que eles murmuravam. Eles começaram a resmungar baixinho. A ideia é essa, como velhos rabugentos. Começaram a murmurar. Por que vocês se comportam de maneira inconveniente ou inconvenientemente? A crítica que esses religiosos dirigem foi aos discípulos, de maneira covarde, eu repito. Mas o alvo da crítica era Jesus. Porque para esses fariseus, para esses escribas, era impensável eles terem comunhão com pessoas tão longe da lei, que viviam tão longe de Deus. Afinal de contas, como é que é isso? A pergunta desses fariseus é assim: como é que vocês conseguem fazer isso? Que danado é isso? Por que vocês agem dessa forma? A ideia deles é: vocês estão se unindo e tendo comunhão, sentando à mesa, com publicanos e com pecadores, com ladrões, com mentirosos. Esses homens, eles são indignos da presença de homens santos como nós. Esse era o incômodo.
era a leitura que esses religiosos faziam do que estava acontecendo. E é difícil. Eu confesso a vocês que é difícil para mim acreditar. Mas, infelizmente, existem pessoas na igreja que pensam assim, que categorizam, que fracionam a sociedade, fazem o que Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. Mas você tem pessoas religiosas dentro da igreja que fazem separação por categorias. Não, com esse tipo de pessoa aqui, eu posso evangelizar e posso me relacionar. Mas já com esse outro tipo de pessoa aqui, eu não quero saber de conversa. Pessoas que são incompassivas. E geralmente essas pessoas, que às vezes sentam em bancadas de igreja, são rabugentas, assim como esses homens aqui, murmuram baixinho. Essas pessoas geralmente têm um conceito muito baixo sobre a graça. E aí vem o X da questão. Essas pessoas geralmente têm uma baixíssima convicção de que, de fato, elas precisam de Jesus. E como elas têm um baixo conceito de que elas precisam de Jesus, o conceito delas e outros é praticamente nulo. Mas então eu quero perguntar a você, cristã, existe alguém que não precise de salvação? Que esteja de fora da obra meritória e redentora de Jesus? Existe alguma categoria social que seja excluída do reino de Deus? Você consegue me apontar na sua Bíblia? Eu acho que você não vai conseguir. Logo, jamais, eu e você, como cristãos, devemos olhar para um pecador, quem quer que seja esse pecador. Pode ser um familiar seu que você até tem raiva dele. Jamais. Você não pode olhar de outra forma para esse familiar, para esse pecador, para essa pecadora, se não for com um olhar de compaixão. E foi isso que Jesus respondeu para esses homens no versículo 31. Ele disse, Jesus tomou a palavra, tomou a frente da discussão, da murmuração direcionada aos discípulos e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. A resposta que o Senhor dá tem uma finalidade muito clara. Para nós é bem óbvia. Expor o erro daqueles religiosos, o equívoco deles. Aquilo que Jesus está dizendo aqui era um provérbio conhecido daqueles homens religiosos. Eles sabem, essa frase, ela tem um eco das Escrituras e era utilizada dentro do próprio contexto religioso, farisaico. Então, o que Jesus está fazendo, e não é só com eles, e eu quero chamar a sua atenção aqui, é lembrar a esses homens, porque eles esqueceram, da comissão, como povo da aliança, que eles receberam diretamente do próprio Deus, que eles afirmavam servir. Eles diziam, nós não somos capazes de sentar com esses pecadores, porque afinal de contas nós somos separados para servir a Deus. O próprio Deus disse a eles, em Ezequiel capítulo 34, versículos do 1 ao 5, ele disse, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Diz o versículo 2, o final. Vocês, pastores, comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. O versículo 4 diz, presta atenção no versículo 4, vocês não fortaleceram os fracos, não curaram os doentes, não enfaixaram os quebrados, não trouxeram de volta os desgarrados e não buscaram os perdidos, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, diz o versículo 5, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Percebe o que Jesus está fazendo? Como Jesus está confrontando eles e expondo o pecado deles. O que Jesus está dizendo é, ao invés de vocês evitarem contato com essas pessoas, vocês deveriam sair em busca dessas pessoas que estão perdidas. Aqueles homens, aqueles religiosos não estão percebendo que eles mesmos estavam em pecado, que eles mesmos estavam fracos, estavam enfermos.
Eles mesmos precisavam de médico. E foi por isso que Jesus veio, por causa deles também. Não foi só por causa dos publicanos, não. E era providencial que esse evento, foi escrito na eternidade esse evento, estivesse acontecendo justamente no contexto imediato à cura do paralítico. Se você observar e depois voltar à leitura, você vai ver que Jesus sai da casa dos familiares de Pedro e quando ele sai, ele vê Levi sentado na coletoria. Então Jesus acabou de curar, de fazer um homem paralítico andar. Esses homens aqui testemunharam isso e eles estão ouvindo. Vocês estão esquecendo da vocação que vocês receberam como igreja. Qual é o X da questão, igreja? É que esses religiosos, eles não reconheciam a sua verdadeira condição. Esses religiosos não reconheciam a sua verdadeira necessidade e eles necessitavam de um médico, eles necessitavam de Jesus. Assim, eu e você, que somos crentes, viu? Eu sou pastor, inclusive. Enquanto nós não reconhecermos a nossa necessidade diária de Jesus, nós vamos ter dificuldade de ver a nossa própria condição, a nossa própria necessidade, e aí sim nós vamos ser incompassivos. É por isso que tem tanta gente incompassiva dentro da igreja. Não consegue mais olhar com olhar de compaixão. Se o pastor age com compaixão, tendo paciência com a ovelha mais fraca, ele às vezes é criticado até por outros pastores. Se fosse comigo já tinha excomungado, se fosse comigo já tinha passado a faca. Não. Se um pastor busca a face do Senhor e reconhece que ele mesmo é carecedor de seguir a Jesus, de que ele tem enfermidades trazidas pelo pecado e que se não for o bálsamo, o remédio de Jesus na sua vida, ele vai ficar perdido. Se ele de fato reconhece isso, ele vai tratar o pecado como tem que ser tratado, mas ele vai olhar com olhar de misericórdia. Ele vai olhar com olhar de compaixão. Ele vai olhar e vai dizer tudo isso aí, essa miséria todinha que eu estou vendo na vida desse crente, se é crente, é falta do bálsamo de Jesus. É falta do remédio de Jesus. Se Jesus entrar aqui e botar a mão e curar, acabou, meu amigo. Está curado. Não podemos nos esquecer da nossa necessidade. Porque se nós fizermos isso, nós não buscaremos a Jesus. E, consequentemente, nós não teremos condições de oferecer Jesus a outros. E aí nós chegamos aqui na questão do evangelismo. Porque o desejo da igreja cristã, de maneira geral, para com relação ao evangelismo, está esmorecendo, arrefecendo. Porque quando você fala, vamos evangelizar, quantos podem dizer amém? Você escuta um amém aqui, um amém ali. E quando você marca o evangelismo, cadê o povo? Por que será? Será que a igreja, ou parte da igreja, sempre me refiro dessa forma, está esquecendo da necessidade pessoal que tem de Jesus e, consequentemente, diz, não, pastor, vamos evangelizar. Porque, afinal de contas, essa profecia de Ezequiel, esse chamado para pastorear, para ir atrás das ovelhas perdidas, foi dado a nós como igreja. Então, ele finaliza a sua resposta. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O que Jesus está dizendo é, se vocês acham que vocês são santos demais para aqueles homens, então, talvez eu não tenha vindo para vocês. O que Jesus está dizendo é, o meu chamado, o meu, Levi, siga-me, não vai fazer sentido para quem acha, eu não sou necessitado. Se Levi tivesse olhado para Jesus e tivesse dito, eu tenho mais o que fazer, deixa eu aqui na minha vida. Não faz sentido para aquele que olha para Jesus e diz, até ouvi a sua voz me chamando, mas não acho que você seja digno de eu seguir. Não faz sentido. É por isso que o evangelho é pregado, como está sendo feito aqui, fielmente, com temor, debaixo de oração. Mas se você, repito, não reconhecer que você precisa de um rumo, e não reconhecer que Jesus é digno de ser seguido, esse chamado que o evangelho está fazendo a você hoje aqui, não fará sentido no seu coração. Se você acha que você é santo demais,
que você é bom demais, que você é forte demais e que você é saudável demais. Então Jesus está dizendo, não vim para você. Eu não vim chamar os justos, os sadios, porque os sadios não precisam de médico, não é verdade? Jesus diz, eu vim para os fracos, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, para os famintos, para os sedentos. Sabe para quem foi que eu vim? Sabe quem foi que eu vim chamar? Jesus está dizendo, os pecadores. Eu vim chamá-los, de fato, da morte para a vida. Eu vim chamá-los ao arrependimento. Eu vim chamá-los a uma mudança completa, chamada conversão. Uma mudança da mente, uma mudança da vida. Vocês, fariseus e religiosos, Jesus está dizendo, estão vendo o que está acontecendo aqui? É exatamente o que está acontecendo. Eu vim chamar este pecador ao arrependimento, a uma mudança completa de vida. E é isso que está acontecendo. Nós estamos aqui celebrando porque uma vida foi transformada. É interessante. Jesus Cristo libertou homens e mulheres de espíritos malignos, em alguns casos de impureza total, ao longo de toda uma vida, tanto no caso de lepra, como nós vimos, como no caso de impureza, pessoa que nasceu no mundão mesmo, devassa toda. E Jesus vai e chama ao arrependimento, converte. Jesus chama deficientes físicos. Agora, Jesus está chamando um homem bonzinho. Não tinha deficiência física, não tinha espírito maligno, não tinha lepra, não tinha impureza cerimonial, não tinha nada. Mas ele está chamando um homem pecador. Ele está chamando ao arrependimento, e é uma novidade de vida, um homem que era materialista, um homem corrupto, um homem que tinha uma vida social totalmente desacertada, um homem que era odiado. Esse homem foi alcançado por Jesus e agora se tornou um seguidor de Jesus. E aqui no caso de Levi acontece de maneira diferente, como nós vimos nos espíritos malignos expulsos, na impureza curada, na deficiência física. Jesus não provê só o perdão, mas também provê comunhão. Porque Levi tem a intenção, eu quero celebrar o que está acontecendo na minha vida. Eu quero oferecer um banquete para o Senhor Jesus. E Jesus tacitamente, não está explícito no texto, Jesus diz, eu vou, pode fazer. Eu vou ter comunhão com você. Jesus chega lá e olha e vê um bocado de publicano e pecador. E ele diz, aqui eu não entro não. Eu vou embora. Afinal de contas, eu tenho um ministério a cumprir. Vão me ver sentado com esses pecadores? Ele olha e diz, foi para esses aqui que eu vim. Portanto, eu quero encerrar essa exposição perguntando, quem precisa de Jesus? Você sabe a resposta a essa pergunta? Você consegue olhar para as pessoas que fazem parte da sua rede social e consegue dizer, pastor, essa pessoa precisa de Jesus. Muito, viu? Ótimo. Nenhum problema até então. Mas eu pergunto, e você? Você precisa de Jesus? Deixe-me dizer a você o seguinte, se você tivesse que se classificar diante de Jesus e tivesse que se identificar numa categoria de pessoas, como é que você se classificaria? Como uma pessoa forte, saudável, ao ponto de dizer, Jesus, eu nem sei mais se eu preciso do Senhor. Talvez eu precisasse do Senhor na conversão, mas agora eu estou tão bom, tão fortalecido, eu sei tanto da Bíblia, eu sou até pastor. Ou você se colocaria diante de Jesus e diria, Senhor, eu sou fraco, pobre e pecador, tem misericórdia de mim, me sustente. Eu quero convidar você que nos visita hoje a refletir sobre isso. Porque talvez você diga, pastor, olha, estou ouvindo o senhor falar, mas eu continuo com a minha opinião. Eu não fumo, eu não bebo. Raramente eu falo um palavrão. Eu não jogo a dinheiro, não tenho vícios. Na verdade, pastor, eu não faço mal a ninguém, nunca fiz. Nunca matei uma barata porque tenho medo. Eu sou um trabalhador, viu, pastor?
minha vida, minha mulher sabe. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não é possível que eu não vá para o céu. Pastor, olha, o senhor não sabe, eu já criei filho. Até neto agora eu ajudo a criar. Deixa eu dizer a você que nos visita e que não ainda reconheceu que você precisa de Jesus. Você precisa urgentemente de um rumo para a sua vida. Se você quer ir para o céu, você precisa de Jesus. Toda a bondade que você acha que você apresenta a Deus, nas coisas que você faz, deixe-me dizer a você que não vão levar você para o céu. Você precisa de Jesus. Mas também quero chamar você, igreja, a refletir. Refletir sobre a sua própria vida, como nós já fizemos. Em que categoria você se coloca? Como crente. Mas também refletir acerca do seu papel. Porque Jesus diz que Ele é o médico que os pecadores precisam. E nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Então, quando as pessoas chegam até nós, quando os pecadores chegam até nós, eu não estou dizendo só aqui não. Você que é crente e que está lá fora, no seu trabalho, no seu colégio, e que tem ouvido o Evangelho, que conhece minimamente a palavra de Deus, que já se decidiu por Jesus, que tem o Espírito Santo. Quando a pessoa chega para você, é mais ou menos assim. Tente se identificar como esse médico, como o corpo desse médico. Quando um pecador chega para você, ele está chegando mais ou menos dizendo assim, para ouvir o Evangelho. Quando você começa a falar o Evangelho para ele. Quando alguém chega para mim como pastor, ele diz mais ou menos assim, olha, doutor, eu estou aqui hoje na igreja porque me trouxeram. Porque disseram que era bom para mim estar na igreja. Porque por mim eu nem estava aqui. Mandaram minha mulher, minha mãe, meus familiares, meus amigos, falam da igreja, mas olha, eu estou me sentindo muito bem. Então o nosso papel como igreja é mais ou menos assim. Ok, você está se sentindo muito bem? Ótimo. Deixa eu me perguntar então você aqui algumas coisas. Como é que você está se sentindo? Estou bem, pastor. Deixa eu perguntar a você então se você tem ouvido a voz de Deus. Você conversa com Ele, você lê a Bíblia? Não. Mas você está se sentindo bem? Estou. Você ora? Costuma conversar com Deus, o Deus que Ele criou? Não. Não? Certo. Deixa eu te fazer então um teste aqui de visão. Olhe para essa parede aqui e veja o que está escrito. Você consegue enxergar? Não. Mas está se sentindo bem? Estou. Deixa eu aumentar aqui a letra. Consegue enxergar agora? Também não, pastor. Tá bom, então eu vou ler para você o que está escrito. Jesus Cristo é Deus. Você ouviu? Ouvi. O que isso diz a você? Nada. É assim que o mundo chega até você, até mim. Olhe, eu tenho então um diagnóstico para dar a você. Eu tenho um manual de medicina chamado Bíblia, e o diagnóstico é simples. O seu caso é gravíssimo. Você não conversa com Deus em oração, você não procura ouvir a sua voz em leitura, você não consegue olhar para aquilo que a Bíblia diz e não consegue encontrar sentido nenhum. Seu caso é gravíssimo. O diagnóstico é esse: você está morto em seus delitos e em seus pecados. Essa é a função, esse é o papel da igreja. Você precisa se arrepender de todos os seus pecados e você precisa se render a Jesus. Você precisa aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Foi para estas pessoas, igreja, que Jesus veio. E esse é o nosso papel. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra pessoa neste mundo, a não ser os cristãos, vão poder apresentar a Jesus. Vão poder ser instrumento de medicina, de cura, de salvação para aqueles que estão perdidos, senão a igreja. Então existem duas coisas que você precisa ter atenção como igreja. Primeiro, e você tem ouvido já sobre isso, você não pode rejeitar nenhuma categoria de pessoa. Não pode, em hipótese alguma. Mas também você não pode enganar as pessoas. Você não pode querer apresentar um evangelho politicamente correto. Você precisa dizer, olha, a sua situação é essa. Você está morto em seus delitos e pecados. Eu estou aqui e não posso enganar você. Esse é o papel da igreja.
E da mesma forma como a igreja tem esse papel de apresentar esse evangelho para aqueles que estão lá fora, a igreja, como corpo de Cristo, como corpo desse médico, tem o dever de tratar casos de irmãos faltosos, irmãos em pecado. A igreja não vai expulsar essas pessoas, rejeitar essas pessoas, mas ela também não pode negar a essas pessoas o cuidado que elas precisam. E o cuidado é: você está errado, meu irmão, você está em pecado, minha irmã. Você precisa ser acompanhado, você precisa de palavra, de oração, você precisa estar na igreja, você precisa submeter à disciplina. A igreja não pode negar esse papel, não pode rejeitar essa missão em hipótese alguma. Percebem? Nem rejeitar, nem enganar. O médico, ele tem o seu juramento profissional. As pessoas falam que é frio, né? E realmente tem médico que é muito frio. Mas ele precisa ser honesto, ele precisa dizer o que está acontecendo, porque ele está lidando com a vida. Imagine eu e você como igreja que estamos lidando com a eternidade. Antes de encerrar, eu quero falar a você, crianças, sobretudo aquelas que ainda estão acordadas. Seus pais cuidam de você. Quando você tem febre, os seus pais dão remédio para você. Mas deixa eu dizer a vocês que todos nós, inclusive você, crianças, temos um dodói. E o nome desse dodói é pecado. E para curar esse dodói, nem os seus pais podem curar. Só quem pode curar é Jesus. É por isso que vocês, crianças, precisam de Jesus. É maravilhoso vocês terem pais, mães, tios, tias, que já foram curados, que têm sido curados por esse médico maravilhoso, esse Senhor e Salvador chamado Jesus. Mas vocês, crianças, também estão dodóis. E vocês precisam pedir: Jesus, eu preciso do Senhor. Por favor, Senhor, me aceite. Seja o médico da minha alma, Jesus. Faça na minha vida o que o Senhor fez na vida do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do meu tio, da minha avó. Peçam, crianças, a Jesus para que Ele cuide de vocês. E graças a Deus eu posso dizer a vocês que Ele não se negará. Sabe por quê, crianças? Porque a palavra de Deus está dizendo que foi justamente para nós, que reconhecemos que estamos dodóis por causa do pecado, que Jesus veio. Eu quero, por fim, encerrar essa mensagem deixando bem claro o que o Evangelho ensinou a você hoje. Deixa eu perguntar a você o seguinte: nós podemos hoje sair daqui e fazer uma campanha de demissão em massa para que todos os médicos e todos os profissionais de saúde que existem no mundo, eles sejam demitidos. Podemos agora dizer que todas as faculdades de saúde e de qualquer tipo de curso ligado à saúde pode encerrar suas atividades? A sua resposta será óbvia como a minha: claro que não. Por quê? Porque ainda existem enfermidades no mundo. Porque tem muita doença. Ao contrário, precisamos que Deus levante, como igreja, orar, para que Deus levante mais homens e mais mulheres vocacionados para a área de saúde, porque tem muita coisa ainda para ser feita. Pois eu quero dizer a você, igreja, da mesma forma como é vital, fundamental esse ofício lá fora, enquanto o pecado estiver operando no mundo, eu e você não podemos dizer para nós mesmos que nós não precisamos de Jesus. Eu e você, de maneira alguma, é isso que o Evangelho está dizendo a mim e a você. Podemos achar que podemos ficar uma única oportunidade que o Senhor nos der, sem falar de Jesus, sem apresentar, sem chamar as pessoas para perto de nós e dizer: olha, ouça Jesus, ouça quem me guia, ouça quem eu sigo. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque de fato o pecado nos acomete. O pecado traz sobre nós os efeitos nocivos. E como nós necessitamos, Senhor, da tua ação em nossa vida.
como nós precisamos diariamente, e por que não dizer instantaneamente, voltar à tua presença, ao teu santo consultório, que é a tua própria criação, e pedir ao Senhor, Senhor, nos cure, Senhor, nos fortaleça, nos remende, nos suture, derrame do teu bálsamo sobre a nossa vida, sobre as nossas chagas, nossas enfermidades. Nos perdoe, Senhor, se nós temos achado em algum momento da nossa vida que nós estamos fortes demais, sadios demais. Nos ajude, Senhor, a sempre reconhecermos que nós necessitamos do teu bálsamo, do remédio do Senhor constantemente nas nossas vidas. E dessa forma que o Senhor aqueça os nossos corações, inflame-os, de maneira que nós possamos apresentar o teu evangelho, que nós possamos não só celebrar na tua presença, mas convidar pessoas que estão perecendo, padecendo lá fora, necessitando urgentemente da tua intervenção. Usa-nos, Senhor, como agentes de misericórdia, de compaixão, para apresentar ao Senhor, médico dos médicos, aqueles que estão mortos em delitos e em pecados. Aplique, ó Espírito Santo de Deus, a tua palavra aos nossos corações. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.